E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho, você está no canal Coelho PC Dicas. E você sabe o que é BIOS? Uma dica, não é o conjunto de opções que você acessa apertando a tecla Del quando liga o PC. Como assim? Mas o que é BIOS afinal? Para saber, vem comigo! Pois bem, o que é a BIOS que tanto se fala? Em primeiro lugar, aquele menu da placa-mãe cheio de opções que você acessa apertando a tecla Delete enlouquecidamente quando liga o PC não se chama BIOS. Aquele conjunto de menus é chamado de Setup da placa-mãe, ou Setup da BIOS, ou simplesmente de Setup. Ele faz parte da BIOS, mas ele não é a BIOS. Então não é correto falar entrei na BIOS para configurar a memória ou algo assim. BIOS é um acrônimo, uma sigla que significa Basic Input Output System. Isso pode ser traduzido como Sistema Básico de Entrada e Saída. Como o nome indica, é um programa básico que faz a comunicação do processador com os demais componentes do hardware, como teclado, mouse, placa de vídeo, dispositivos de armazenamento e etc. Embora entre os técnicos de TI, BIOS signifique outra coisa. Deixa aí nos comentários se você sabe o significado de problema de BIOS. Então a BIOS, ou o BIOS como alguns preferem, é um programa, um software que vem gravado num chip de memória específico da placa-mãe. Antigamente essa memória era uma ROM ou uma EPROM, mas atualmente ele é um chip de memória flash, que não é apagado quando o computador é desligado, mas que pode ser regravado para atualizar a BIOS. Eu vou falar sobre esse tipo de atualização daqui um pouco. Desde o momento que o computador é ligado, o processador precisa executar um programa. Como a BIOS já está gravada numa memória permanente, ele já começa a rodar esse programa imediatamente, sem precisar carregar ele de algum lugar. Mas o que a BIOS faz? A primeira tarefa que ela faz assim que o PC é ligado é fazer uma varredura nos componentes do computador, identificando eles e testando um por um. Esse procedimento é chamado de POST, que é um acrônimo para Power On Self Test. Isso pode ser traduzido como autoteste ao ligar. O POST identifica qual o modelo do processador, se existe um teclado, um mouse, qual a configuração da memória RAM, quais os controladores presentes na placa-mãe, se existe uma placa de vídeo instalada e faz um teste rápido em cada um desses componentes. Durante o POST, a BIOS da placa-mãe ainda pode carregar e rodar, por exemplo, a BIOS da placa de vídeo, que vai permitir a comunicação correta do processador com a GPU. Aliás, um recurso muito útil que algumas placas-mãe topo de linha têm é um mostrador de código de erro do POST. A cada etapa do POST, a placa-mãe joga nesse mostrador um código que representa qual é o componente que está sendo testado no momento. Assim, se houver um erro e o computador travar, você pode ver um código referente a qual o dispositivo que causou esse erro. Placas-mãe intermediárias, em geral, têm um sistema um pouco mais simples, composto por um conjunto de 4 LEDs. Normalmente, um LED indica o teste do processador, outro teste da memória RAM, outro da placa de vídeo, e o quarto LED indica que o POST terminou e que vai começar o boot. Esse sistema já ajuda bastante, porque a grande maioria dos erros durante o POST ocorre por causa do processador, da memória ou da placa de vídeo. Então, assim que o PC é ligado, o processador roda o POST, que é uma parte da BIOS. Logo em seguida, ele mostra uma tela no monitor com algumas informações do sistema. Nesse momento, se você pressionar a tecla Delete, ele vai entrar no Setup, que é aquele conjunto de menus onde você pode configurar várias opções sobre a placa-mãe, processador, memória e várias outras coisas. Se você não pressionou a tecla Delete ao final do POST, a BIOS vai passar para a próxima etapa, que é o boot. O boot é simplesmente o carregamento do sistema operacional. Ela vai carregar e executar esse sistema. Se a BIOS encontrar nos dispositivos de armazenamento algum sistema operacional, ela vai carregar e executar esse sistema. Se ela não encontrar, normalmente vai aparecer uma tela preta onde está escrito alguma coisa como No Bootable Device, Insert Boot Disk and Press Any Key, que significa basicamente nenhum dispositivo bootável, insira algum disco e pressione alguma tecla. Isso é uma herança da época lá dos disquetes. Daí, considerando que o computador encontrou o sistema operacional e carregou, a BIOS deixa de ser utilizada? Não. Uma parte da BIOS sempre vai estar rodando por baixo do Windows ou do Linux. Essa parte é a que faz a tradução entre os comandos do sistema operacional e o hardware propriamente dito.
Esse ponto é bem complexo e foge um pouco ao objetivo desse vídeo, mas basta você saber que a BIOS continua sendo utilizada o tempo todo, não só quando você liga o computador. Outro termo que o pessoal costuma fazer confusão é o tal do CMOS. Existe a expressão Clear CMOS, ou seja, limpar o CMOS, mas muita gente fala limpar a BIOS ou zerar a BIOS, o que está errado. Mas afinal de contas, o que é o tal do CMOS? Nesse contexto, o que a gente costuma chamar de CMOS é uma pequena memória RAM que armazena a configuração do setup. Quando você entra no setup, muda alguma configuração e salva essa configuração, ela é armazenada na memória CMOS. Mas se ela é uma memória RAM, por que ela não é apagada quando a gente desliga o computador? É porque ela é alimentada por uma pequena bateria que fica na placa-mãe. Então, mesmo que você desligue o computador da tomada, a memória CMOS continua sendo alimentada, por isso ela não perde os dados. Claro, se com o computador desligado você tirar essa bateria e aguardar um tempo, ela vai perder os dados. É isso que é chamado de Clear CMOS. Sempre que você zera essa memória, na próxima vez que ligar o PC, a BIOS detecta que não existe uma configuração válida de dados gravada nessa memória. Então ela carrega a configuração padrão e sugere que você entre no setup para fazer a configuração que você quer. Para que você não precise remover fisicamente essa bateria, existe um jumper na placa-mãe rotulado com Clear CMOS. Em algumas placas mais antigas, você precisa trocar de lugar um jumper, esperar um pouquinho e depois voltar ele para a posição original. E nas placas mais modernas, basta que você feche o contato entre dois pinos por alguns segundos. Normalmente se usa uma chave de fenda para fechar esse contato. Em algumas placas-mãe voltadas para entusiastas, existe um botão que faz esse contato. Esse jumper ou esse botão simplesmente faz um curto-circuito entre os pinos de alimentação da memória CMOS. Isso faz com que o seu conteúdo seja apagado. Mas de onde é que vem esse nome CMOS? O que ele significa? Bom, aqui cabe um pouquinho de história. No início da eletrônica digital, existia duas tecnologias de fabricação de chips, TTL e CMOS. A tecnologia TTL, que significa Transistor Logic, era a mais utilizada nos circuitos dos computadores antigos. Já os chips com a tecnologia CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, algo como semicondutor metal óxido complementar, tinham um consumo de energia muito mais baixo que os chips TTL. Por isso que a pequena memória que era alimentada por uma bateria era do tipo CMOS. Como desde aquela época o pessoal se acostumou com a expressão Clear CMOS, esse nome é utilizado até hoje por procedimento que zera o conteúdo dessa memória e restaura as configurações originais do setup. E a tal atualização de BIOS, o que ela é? Precisa fazer? Como a BIOS é um programa que cuida de toda a comunicação do computador com os componentes, esse programa está sendo constantemente melhorado pelos fabricantes das placas-mãe. Seja para adicionar compatibilidade com novos componentes, ou seja para aumentar o desempenho ou a estabilidade. Esse procedimento é bem simples. Em geral, basta você ir no site do fabricante da placa-mãe, baixar um arquivo com a nova BIOS, gravar esse arquivo num pendrive, entrar no setup com esse pendrive conectado e lá dentro encontrar a opção de fazer essa atualização. Se você acha que seria interessante eu fazer um vídeo explicando passo a passo esse procedimento, deixa aí nos comentários. Muita gente costuma dizer que é arriscado fazer atualização de BIOS, mas será que é mesmo? Pior que sim, em alguns casos pode ser arriscado. A gravação da nova BIOS no chip específico, normalmente chamado de Flash BIOS, é um processo que demora alguns minutos. Se durante esse processo ocorrer algum problema, por exemplo, o computador ser desligado por falta de energia elétrica, pode ser que a BIOS fique corrompida e que a placa-mãe não funcione mais. Nesse caso, a placa-mãe só volta a funcionar quando esse problema for resolvido. Mas como que se resolve o problema da BIOS corrompida? Depende da placa-mãe. Durante uma certa época, as placas-mãe mais caras traziam 2 chips de BIOS. Então, se ocorresse algum problema durante a atualização, bastava trocar um jumper ou uma chave na placa e utilizar a outra BIOS. Atualmente, isso é raro. Algumas placas-mãe trazem um recurso chamado de BIOS Flashback, que permite que você atualize a BIOS sem precisar entrar no setup. Na verdade, às vezes nem precisa que tenha um processador ou memória conectado na placa-mãe.
mas algumas placas-mãe mais simples não têm nenhum recurso de recuperação do chip de BIOS. Então, se houver algum problema durante a atualização, você vai precisar enviar a placa-mãe para uma oficina especializada para que o chip de BIOS seja regravado ou mesmo substituído. Mas se é tão arriscado, para que fazer essa atualização? Em alguns casos é necessário mesmo. Se você vai instalar na sua placa-mãe um processador que foi lançado depois da versão atual da sua BIOS, ele não vai funcionar. Nesse caso vai ser necessário atualizar e colocar uma versão de BIOS que seja mais recente do que o seu processador. E você precisa atualizar a BIOS antes de instalar o novo processador, porque a BIOS velha não vai reconhecer o seu processador e não vai ligar o computador. Em outros casos, é interessante atualizar a BIOS para obter mais estabilidade ou mais desempenho. Em muitos casos, uma atualização de BIOS melhora o desempenho e a estabilidade principalmente da memória RAM, ou então permite que você utilize memórias mais rápidas. Em outros casos, novas versões de BIOS permitem acesso a novos recursos do sistema operacional. Ou seja, atualizar a BIOS quase sempre é recomendável, e em alguns casos é obrigatório mesmo, mas é um procedimento que você deve fazer com cuidado. E quanto à sigla UEFI, o que significa? Bom, ela significa Unified Extensible Firmware Interface, que é algo como interface unificada de firmware extensível. A descrição completa do que significa o UEFI é algo mais complexo e foge do objetivo desse vídeo. Mas na prática, o UEFI é um padrão, uma especificação que toda BIOS mais recente deve seguir. Todo hardware de PCs atual precisa também seguir esse padrão, o que deixa tudo mais fácil e mais compatível. Os sistemas operacionais modernos também se baseiam no padrão UEFI, desde o seu mecanismo de boot. Por isso que alguns hardwares e softwares mais antigos podem não funcionar em PCs mais atuais. Por exemplo, uma placa de vídeo mais antiga que não tenha suporte ao UEFI pode não funcionar numa placa-mãe atual cuja BIOS é baseada em UEFI. Bom, pessoal, claro que o objetivo desse vídeo não era fazer um aprofundamento sobre BIOS, e sim dar uma noção geral do significado e dos principais conceitos referentes a ela. Então, se você não conhecia o significado de termos como POST, CMOS e Setup e aprendeu isso, excelente. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários. No mais, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante na divulgação e não custa nada para você, né? Obrigado por assistir até o final e valeu!